Então, conforme a apresentação do professor, eu vou apresentar para vocês o que eu fiz durante o meu doutorado. Então, não são as pesquisas que eu estou fazendo no momento aqui na USP. Eu vou apresentar para vocês o que eu fiz no meu doutorado, sob a orientação do professor Paulo Oliveira. E eu contei com a orientação do professor Gustavo e também com a orientação da professora Daiane Chervastava, do Canadá, enquanto eu estive lá no Canadá, durante o doutorado. Se alguém tiver interesse depois, quiser colaborar, mandar e-mail, entrar em contato, saber mais sobre a minha pesquisa, eu tenho um site, tá? Que está aqui. Vocês, por favor, entrem no site. Tudo que eu apresentar aqui para vocês está lá no site. Vocês terão acesso aos artigos, fotos, imagens de campo, etc. Tá bom? Então, como o professor estava falando, eu sempre busquei a multidisciplinaridade, desde quando eu estava na iniciação científica. E no doutorado não foi diferente. Eu trabalhei com uma parte de bioquímica pura, fisiologia vegetal, ecologia, e estudando bromélias eu consegui complementar, eu consegui colocar todas essas coisas nesse estudo com bromélias. E eu consegui então trabalhar com as formigas que interagem com bromélias, os efeitos dessas formigas, predadoras ou não, sobre a diversidade de bichos que vivem nas bromélias, tanto no ecossistema aquático quanto no ecossistema terrestre da bromélia, e também estudar a ciclagem de nutrientes dentro da bromélia, vindo das formigas ou não, e a própria ecofisiologia das plantas. O que a planta ganha nessa interação com as formigas, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês as 3 formigas que eu estudei no meu doutorado, que são a Odontomachus astatus, que é essa formiga aqui, a Agnanthogenes milleri e a Camponotus crassus. E aí vocês podem observar aqui, eu coloquei de propósito a carinha das formigas, porque eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem vocês acham nessa imagem que come mais proteína? A formiga que tem uma cara simpática ou a formiga que tem uma cara brava? É a brava, tá? É a formiga com cara brava. Ela que gosta de whey protein, tá? A Odontomachus astatus. Então, e a bromélia, as bromélias que eu estudei em 3 ambientes, em 3 áreas de restinga de Mata Atlântica, elas possuem um tanque que acumula água. Então ela tem o que a gente pode chamar de ecossistema terrestre e ecossistema aquático. E nesse ecossistema aquático, as bromélias elas retêm folhas que caem do dossel da floresta. Então a gente tem aí um mini mundo para estudar. Nós podemos estudar o efeito dessas formigas predadoras ou que têm uma preferência nutricional mais por açúcares nesses outros organismos que vivem tanto no ecossistema terrestre quanto no ecossistema aquático de bromélia, e muitos desses organismos são larvas que decompõem esses detritos que caem do dossel da floresta. E se essas larvas participam desse processo de decomposição dessas folhas, será que essas formigas afetam a ciclagem de nutrientes, desses nutrientes que estão no tanque da bromélia? Essas foram as perguntas do meu doutorado. Tá? Mas para isso eu tive que estudar um pouco teoria. Então eu vou falar um pouco de teoria aqui para vocês também, tá? Então, se a gente pegar lá 2 predadores de topo, imaginar 2 predadores de topo, aqui eu coloquei a representação como um pássaro e um morcego. Esses predadores, eles podem ter 2 tipos de efeito sobre suas presas, tá? O que a gente chama de um efeito mediado pela densidade do predador, em que quanto mais predador tiver, ele vai reduzir essas populações de presas, tá? E, por exemplo, esses aqui são predadores desses herbívoros. Então, eles também terão um efeito aqui negativo de reduzir a densidade de suas presas, dos herbívoros. Só que eles também podem ter uns efeitos que a gente chama de mediado pelo trait, que é apenas a presença do predador no local já inibe a atividade da presa. Então, por exemplo, se entrar uma onça aqui, vocês vão tentar se esconder, tá? Isso seria a interação mediada pelo trait. Só de ver a onça, vocês vão tentar se esconder, tá ok? Alguns terão a densidade, vão morrer mesmo, serão pegos. Quem corre melhor foge. Bom, e aí o que acontece? A gente tem efeito tanto direto do predador, que são essas setas contínuas,
quanto a gente tem efeito também indireto, que é o que a gente chama de efeito em cascata. Tá? É um efeito indireto aqui no caso, porque esse predador, como ele tem um efeito direto aqui negativo, que pode ser tanto mediado pela densidade quanto mediado pelo trait, ele vai ter aqui um efeito positivo indireto, porque removendo ou inibindo a atividade desses predadores, a população desses bichos aqui podem aumentar e viver tranquilamente. Esses efeitos em cascata, eles podem chegar até a ciclagem de nutrientes, até o funcionamento ecossistêmico per se, tá? Quando esses herbívoros, eles têm as suas densidades, por exemplo, aqui no caso, tem um efeito positivo, esses predadores de topo têm um efeito positivo nesses organismos, e com isso ele tem um efeito negativo sobre a ciclagem de nutrientes, tá? Com menos herbívoros, esses detritos aqui, eles ficarão mais inteiros, por exemplo, no ambiente, demorando mais tempo para se decomporem, para entrarem no solo, por exemplo, na forma de nutriente, tá? Só que esses efeitos em cascata, eles não ficam dentro de um único ecossistema. Eles cruzam fronteiras de ecossistemas. É igual às várias áreas da biologia. A gente não está com caixinhas compartimentadas e super separadas. Tem interações, cruzam as fronteiras. Por exemplo, nesse trabalho aqui, de 2005, eu só modifiquei a figura aqui no caso, esse peixe, ele tem um efeito de se alimentar de larvas de odonata. Tá? Como ele se alimenta de larvas de odonata, haverá menos odonatas adultas no ambiente, no ecossistema terrestre. O peixe está na água, só que ele está afetando negativamente a ocorrência de odonatas adultas no ambiente terrestre. Com menos odonatas adultas, que são predadoras, as odonatas são predadoras de abelhas, por exemplo, as abelhinhas poderão viver livremente e polinizar as plantas. Então, um peixe ribeirinho, um peixe que vive às bordas, às margens do ecossistema terrestre, ele pode ter indiretamente um efeito positivo sobre a polinização de uma planta terrestre, certo? Então, essas interações, elas, cruzam as fronteiras dos ecossistemas, tá? Além disso, além disso, a interação de predadores com plantas, elas não só se restringem, se a gente for pensar assim, a interação de predadores com outros organismos não só se restringe à alimentação deles, eles se alimentam de outros organismos. Existem trabalhos que mostram que predadores contribuem para a nutrição de plantas. Então a atividade deles, de alguma forma, contribui para as plantas que estão ao redor dos locais que esses predadores ocorrem. Por exemplo, tem o caso desse lobo, que aqui a gente tem, por exemplo, uma presa, ele se alimentou conforme quis, as carcaças estão ali, 3 dias depois, as carcaças desses organismos, do organismo morto, está aqui, se decompondo, restam apenas penas. Se vocês observarem, nesse trabalho de 2009, aqui tem o número de meses após a morte da presa, e vocês observam aqui um aumento da concentração de nitrogênio inorgânico no solo, nesse solo onde esse predador ocorre, um aumento aqui de fósforo no solo, um aumento inicial de potássio no solo, e vocês podem observar aqui que os pesquisadores eles fizeram uma porcentagem de nitrogênio na folha das plantas do entorno. E eles observaram que, principalmente aqui até 30 meses da morte dessas presas que eles avaliaram no trabalho, eles observaram aqui que essas carcaças, essa atividade do predador contribuiu para uma quantia significativa de nitrogênio nas folhas dessas plantas. Então, a atividade dos predadores também tem esse papel. Trazendo para o mundo das bromélias, tem alguns trabalhos que mostram que a atividade de predadores em bromélias
contribuem para a nutrição das plantas. Então tem o caso, por exemplo, dessa vrísia e da interação com esse sapinho, o sínax, que o cocô e o xixi desse sapo, riquíssimo em ureia, contribui para a nutrição, né, de vrísia. E agora, mais recentemente, eu estou no laboratório de fisiologia vegetal, estou estudando as enzimas do metabolismo de nitrogênio dessas plantas, e estou vendo que essa planta tem uma enzima que chama urease. Urease! Por que urease? Como que é evolução, né, Paulinha? Urease! Meu, a planta tem uma enzima que degrada a ureia que vem do sapo. Poxa, meu, é incrível, né? Já tô querendo ir pra evolução também. E tô indo, né? E tô indo. Aí, por exemplo, aqui, nessa planta aqui do cerrado, tem a Bromélia balance, né? E ela interage com a Psecas chapoda. A Psecas chapoda, ela ocorre estritamente em Bromélia balance, no abacaxi, em uma outra bromélia, tá? A Quimeia disticanta, só. Você não encontra essa aranha em outro lugar nenhum. E o meu trabalho de mestrado, eu trabalhei no mestrado com essa aranha e com essa bromélia, e o trabalho do meu ex-orientador de mestrado e doutorado, Gustavo, nós mostramos ao longo do tempo o quanto essa aranha contribui também para a nutrição da planta, né? O cocô da aranha é riquíssimo em guanina, fonte de nitrogênio, né? Muito boa em nitrogênio. E essa planta, ela demonstra, ela cresce mais, ela tem mais nitrogênio, ela produz mais proteínas, por exemplo, por ter interação com essa aranha. E, inclusive, no mestrado, eu mostrei que o abacaxizeiro tem mais proteína porque tem essa aranha no pezinho de abacaxi, tá? E formigas predadoras? Muitos são os casos de formigas que interagem com plantas. E aí tem algumas plantas que elas são chamadas de mirmecófitas, porque são plantas que têm estruturas modificadas, seja folha, seja bulbo, pseudobulbo, que abriga o ninho das formigas, enquanto outras plantas são apenas mirmecófilas, tá? Mirmecófilas são plantas amigas das formigas. As formigas ocorrem ali, mas não necessariamente têm uma relação intrínseca com as plantas. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? A Myrmecódia, que tem aqui um bulbo onde ocorre o ninho das formigas, as formigas formam esse ninho, os ninhos aqui dentro. Tem a Tillandsia bulbosa, que é uma bromélia, tá? Então vejam que toda a base da bromélia forma essas cavidades onde as formigas fazem um furinho e entram e habitam, tá? E tem esse interessantíssimo exemplo dessa planta que é a Dischidia. Ela tem as folhas, vejam que aqui são as folhas delas, formam esses bulbos, e elas têm raízes adventícias, raízes delas que entram, elas jogam as raízes dentro da folha, vocês podem olhar aqui, e a formiga fica ali dentro, tem um ninho de formiga ali dentro. E aí a Catarina Trezeder, em 95, mostrou que as formigas aí dentro contribuem não só para o nitrogênio que a planta precisa, mas como aqui se trata de uma folha, o que tem em folha? Estômato. Todo o CO2 respirado pelo ninho, a formiga obtém pelo estômato sem perda de água. Por quê? Está tudo aqui dentro. Ela pode abrir o estômago dela tranquilamente dentro do ninho, que ela está fazendo essa troca gasosa do ninho, pegando o CO2 para a fotossíntese dela, sem perder água, que é um grande problema de plantas terrestres. Ixi, está passando aqui bem... Eu não sou delicada. Bom, aí, e formigas nas bromélias, como elas ocorrem? As formigas, elas ocorrem tanto em bromélias mirmecófitas, tá? Que são essas que têm essas estruturas bulbosas, formam esse bulbo, quanto em bromélias mirmecófilas, em bromélias que têm, por exemplo, tanque, que são chamadas de bromélia com fitotélmata, que acumula água. Só que elas, na literatura é descrito por elas terem uma maior preferência, as formigas terem uma maior preferência por ocorrer em bromélias
que não tem tanque, tá? Elas poderiam ocupar mais as folhas das bromélias. E em ambientes neotropicais, as bromélias são os maiores locais de ocorrência de formigas, tá? E aí tem uma imagem da restinga, de uma restinga lá da Ilha do Cardoso, onde eu trabalhei, de Mata Atlântica, e a gente pode observar todo esse chão são bromélias. Todo esse chão são bromélias. São quesnélias. E também tem as bromélias epífitas. Então, quando eu fui para esse ambiente, com essa ideia, pensando que o maior local, o melhor local de ocorrência para formigas no ambiente neotropical são bromélias, eu ativamente procurei formigas nas bromélias. E aí, quando eu fiz a disciplina de campo do professor Glauco Machado, quando eu estava lá no mestrado, a gente distribuía atum no chão da floresta, da restinga da própria Ilha do Cardoso, e ficava seguindo aquele atum branco que a formiga predadora carregava até achar o ninho. Quando eu fui fazer doutorado com o Paulo, ele deu a mesma ideia. Só que aí, eu fui um dia sozinha e eu fiquei, acho que das 8 horas da manhã até meio-dia, olhando um atum na floresta e não apareceu formiga nenhuma. Eu falei, gente, eu tô com muito azar ou isso não dá certo. E aí, eu falei, não, eu preciso achar formiga. Aí eu falei assim, não, eu vou comer, vou almoçar e depois do almoço eu vou procurar formiga. Eu vou começar a fuçar em todas as bromélias até achar os ninhos que eu quero. E assim eu consegui achar formigas de fato. Aí eu peguei, sabe aquelas agulhas? Qual que é aquela grande? A de tricô ou crochê? Aquele agulhão. Tricô. Alguém sempre me ajuda na plateia nessa. Tricô, eu nunca gravo. Eu falei assim, mãe, suas agulhas de tricô, eu preciso de umas. E aí com aquelas agulhas de tricô grandes, eu comecei a cutucar tudo quanto é bromélia e aqueles conjuntos de raízes com terra, eu cutucava para saber de onde ia sair formiga. E como essas formigas, aquela bravona, ela é muito brava mesmo, só de você colocar o espeto lá dentro, ela já sai na sequência para te atacar, exceto se estiver chovendo. Elas não saem, elas não estão nem aí se estiver chovendo. Elas também não são tontas, só tô eu na chuva, elas não saem não saem. De verdade, gente, não saem. Bom, então eu fui lá para a restinga da Ilha do Cardoso. E aí, fui estudar então, olha lá, o ninho que eu ficava cutucando, é isso aqui. Então, eu trabalhei com essa bromélia, que é a Vrisia prócera, tá? Uma bromélia com tanque. E na raiz dessa bromélia, a gente encontra os ninhos de Odontomachus astatus, que é aquela formiga brava. Coloquei aqui alguns detalhes dela. Ela é uma formiga de 1,3 centímetros e mais ou menos 8 miligramas, tá? Para vocês terem noção. Comparado com essas formigas aqui, o que acontece? Essas duas formigas, elas ocorrem principalmente nas bromélias de chão da restinga. Elas estavam sempre naquelas bromélias do chão, as terrestres, a Quesnelia arvensis, tá? E o ninho dessas formigas era na folha da bromélia, não estava na raiz da bromélia, a raiz está no solo. Só que eu abria as folhas e tinha um ninho de formigas ocupando 3, 4, 5 folhas com bastante terrinha, era onde os ninhos estavam, tá? E aí essas formigas, elas coloquei aqui, ó, a Gnontogenes, ela tem mais ou menos meio centímetro, a Camponotus também, e em termos de peso, elas são mais ou menos próximas. Então o que vocês precisam lembrar? Odontomachus é uma formiga que ela tem um porte maior e ela tem uma preferência nutricional por proteína, ela é predadora, estritamente predadora, né? Ela, óbvio, coleta alguns frutos, mas a dieta dela é basicamente outros invertebrados, enquanto que Gnaptogenes milleri e Camponotus crassus, elas estão nas folhas das bromélias, tá? E Gnaptogenes, ela se alimenta também de outros de insetos e outros invertebrados, se alimenta também de açúcares, mas a Camponotus, a alimentação dela é basicamente néctar, éster floral, são açúcares, tá? E aí,
Durante meu doutorado, eu fiz aquela atividade que o Paulo contou pra gente, de ficar lá à noite, na restinga, acordado 24 horas, olhando os ninhos de formiga com a lanterna, para saber quantas formigas saíam do ninho e quantas voltavam com comida da Camponotus. Eu fiquei bem revoltada, porque ela não traz nada de invertebrado pro ninho. E eu fiquei 24 horas lá olhando ela trazer pedaço de fruto, bicho morto, ela adora um bicho morto, só. Ok. Então, o que é interessante desse sistema todo é o seguinte, que se vocês pensarem na bromélia, a bromélia ela tanto pode absorver nutriente pelas raízes, onde tem os ninhos da Odontomachus aqui, ó, por exemplo, mas as bromélias têm uma estrutura na epiderme foliar chamada de tricoma foliar. E esses tricomas, eles são altamente capacitados na absorção de nutrientes, tá? Algumas bromélias absorvem quase que exclusivamente nutriente por esses tricomas. Então, pensando nisso, eu comecei a me perguntar o seguinte: qual será dessas formigas que contribui mais para a nutrição dessa planta? Será que são as formigas que estão nas raízes? Ou será que são as formigas que estão com o ninho em contato aqui com os tricomas na folha? E mais perguntas. Se o ecossistema, se a bromélia é um ecossistema que tem tanto a parte terrestre quanto a parte aquática, que tem inúmeros organismos, se você pegar, por exemplo, uma bromélia da Ilha do Cardoso, uma bem grande, ela vai ter mais de 2 litros de água. Em mais de 2 litros de água, se você olhar todos os organismos, identificar todos os organismos que você consegue a olho nu, você vai encontrar mais de 1000 bichos lá dentro. Então é muita coisa por planta. Se você identificar tudo isso, se você olhar qual será o efeito dessas formigas nesse ecossistema terrestre e nesse ecossistema aquático. Será que a formiga que é predadora, a Odontomachus astatus, que adora proteína, será que ela tem um efeito maior sobre essa diversidade de bichos da bromélia do que as outras duas espécies? Ou do que a espécie boazinha, que tem carinha lá que gosta de açúcar? Então, aqui eu coloquei já, mas é para ilustrar, aqui eu coloquei o tricoma, as raízes e o ecossistema, já ilustrando essas perguntas que eu acabei de fazer para vocês. E aí eu comecei os trabalhos, e eu vou mostrar para vocês imagens e contar para vocês como foram os trabalhos que eu fiz de fato para tentar responder essas perguntas. E aí no primeiro trabalho que eu fiz no doutorado, foi apenas para mostrar a nutrição, a contribuição dessas formigas para a nutrição das plantas. E aí esse trabalho eu fiz em casa de vegetação, tá? Onde eu comprei bromélias, coloquei na casa de vegetação, tá? E eu só trabalhei, nesse caso, com a espécie Quesnelia arvensis. Porque, apesar da Odontomachus astatus, a predadora, tá quase sempre em Vrisia próspera epífita, ela também ocorre em Quesnelia arvensis, na Ilha do Cardoso, nas bromélias terrestres, tá bom? Ela também é encontrada, então eu escolhi essa planta e trabalhei com ela, já que ela que eu encontro, posso encontrar as 3 formigas. Partindo então aí do pressuposto que eu tive o cuidado de colocar ninhos de tamanhos, de número de indivíduos semelhantes em cada uma dessas plantas, e pensando que as espécies maiores, elas apresentam uma intensidade maior de predação, e eu ofereci presas para essas formigas nesse experimento. Então eu parti do pressuposto que as formigas que são maiores e que têm uma preferência nutricional maior por invertebrado, elas vão se alimentar mais e vão contribuir mais para as bromélias hospedeiras, em termos de consumo da presa. Eu esperaria que a formiga que fosse contribuir mais seria essa formiga aqui, a Odontomachus astatus. Mas eu tinha um porém. Quesnelia arvensis é uma planta que tem tricoma foliar muito desenvolvido e que se alimenta também se alimenta bastante pelos tricomas foliares. Então pode ser que eu tinha essa... se eu visse uma maior contribuição das outras formigas, seria por atividade desses tricomas foliares da planta, tá?
E aí eu fiz lá meu experimento. O que eu fiz? Eu tive que ir para a Ilha do Cardoso e trazer para casa 30 ninhos de formiga, tá? Então o meu medo era bater o carro e morrer por picada de formiga. Meu pai nunca soube disso, porque senão ele... O que acontece? Eu fui para a Ilha do Cardoso, fiz lá o atum, ai, vamos seguir o atum, vamos ver onde o atum vai, não desisti, eu tenho 2 dias para pegar 30 ninhos, fiquei aqui 4 horas e não achei nenhum, porque o atum tá aqui parado. Eu falei, liguei pro Paulinho e falei, professor, esse seu método do atum aí não funciona não, tá? Tchau. E fui futucar o ninho ativamente, nesse dia peguei galho. Um galho, vou futucar, e depois eu falei, mãe, agulhas de tricô. E pra começar a procurar ninho com as tais agulhas. E buscando ativamente, consegui encontrar 30 ninhos, não me restava 8 horas, mais 4, uns 12 horas. Consegui pegar os 30 ninhos, trazer para a Unicamp. Na Unicamp, o que eu fiz? Todas as bromélias Quesnelia arvensis compradas. Essas formigas estavam individualmente armazenadas em caixas que eu trouxe do campo. Não fiquei contando formiga no campo, eu simplesmente coletei, porque é um trampo muito difícil, muito difícil. Mas o Paulinho falou pra mim, você vai ter que contar formiga por formiga, ovo por ovo, rainha por rainha que você põe em cada bromélia. Tá bom, professor, tem que ser tudo igual, né? Tá bom. E assim eu cheguei lá e fiquei, pinça, uma formiga, 2 formigas. Eu falei, vou pôr 100, tá bom. 100. Tá? 100 formigas, contei os ovos, as rainhas aladas lá bonitinhas. Pegar ninho no campo sem rainha é o fim, seu experimento não vai para frente, tá? Tem que trazer as rainhas para... Tem que achar rainha também, ninho que mexeu, não achou rainha, não adianta. E aí, lembrando que a Odontomachus astatus tinha que estar na raiz. O que eu fiz? Eu furei o vaso, vocês conseguem ver uns furinhos aqui? Talvez aqui vocês consigam ver melhor. Eu furei o vaso e esses vasos ficavam em bandejas brancas. As bromélias com formiga são essas aqui de trás. Elas estavam em bandejas brancas com tanglefoot, com uma resina que elas não conseguiam sair. Elas chegavam perto do tanglefoot e fedou e volta para a bromélia. E a bromélia estava com as raízes em casca de pinos bem grosseira, para ter espaço para as formigas habitarem lá dentro, aqui dentro do vaso. E eu colocava as formigas, simplesmente ia contando e colocando na bandeja branca. Uma formiga que entrava pelo buraquinho, todas iam atrás e elas ocuparam a bromélia muito facilmente. Porque uma bandeja branca com tanglefoot em volta é completamente inóspito. Elas realmente entraram e deu tudo certo. Graças a Darwin. Aí... Só que e a formiga que ocorre na folha da bromélia? O que eu fiz? Essas formigas eu tive o cuidado de pegar só um pouquinho do cheiro do ninho e trazer para o laboratório. Então, nas folhas, eu abria as folhas da bromélia, colocava casca de pinos e coloquei um pouquinho do cheiro do ninho nessa casca de pinos, para elas sentirem que ali era a casa. E elas ficavam mais perto dessas casca de pinos, onde tinha uma pequena porção do ninho. E todos os ovos eu coloquei nessa massinha de cheiro do ninho. E assim esse experimento ficou por 2 meses. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e enriqueci larvas no laboratório, larvas de tenebro, de besouro, para oferecer para essas formigas comerem. Aí, o que acontecia? Essas larvas, elas estavam enriquecidas com nitrogênio 15, que é um traçador, para depois eu ver quanto de nitrogênio 15 que saiu da larva, teoricamente passou pela formiga e depois chegou na bromélia. E aí eu fui analisar a folha da bromélia, tá? Para ver quanto desse nitrogênio parou na bromélia. E aí eu tinha lá os tratamentos, então eu tinha bromélias com a formiga na raiz, que recebeu a larvinha. Bromélia com a formiga na folha, que recebeu a larvinha. Bromélia com a formiga na folha, que recebeu a larvinha. Eu coloquei a larva somente na raiz, eu pegava e enfiava uma pinça com as larvas.
Eu depositei as larvas nas folhas também. Então aqui eu estou simulando bichos que ocorrem na bromélia, que morrem na bromélia, mas sem atividade da formiga, quanto que eles contribuiriam para a nutrição dessa planta, para comparar com a atividade de fato da formiga. E plantas controle que não tinham larva e não tinham esse material enriquecido nelas. E o que eu... Depois eu fiz análises isotópicas para ver esse traçador, quanto foi parar na bromélia. Avaliei a concentração de proteínas solúveis nas folhas dessas plantas, pensando assim, se as formigas contribuem para o nitrogênio, para a nutrição dessas plantas, será que contribui também para a produção de proteínas dessas plantas? E avaliei o crescimento delas. Olha eu lá jovenzinha ainda, lá medindo as folhinhas, com a agulha de tricô, podem ver aqui que a agulha de tricô está aqui. E aí, vejam só o que eu observei. Aqui é a porcentagem de nitrogênio da larva que passou para as bromélias, tá? E aí a gente observa o seguinte, uma quantidade crescente de nitrogênio que passou da larva para a bromélia, de acordo com a minha expectativa inicial, que era a atividade da Odontomachus astatus, por ser uma formiga predadora e de maior porte, ela contribuiu para a nutrição da planta, mais do que as outras duas espécies, mas foi uma ordem crescente, né? A Camponotus crassus, ela não diferiu, por exemplo, dos controles, ou seja, de bromélias, que ter ou não ter formiga ali para degradar o nutriente, importa ou não importa, tá? E a Gnanthtogenes milleri, ela ficou no intermédio entre as duas. Ô, gente. Se vocês observarem aqui a concentração de proteínas solúveis, vocês vão observar que exatamente a Odontomachus astatus, ela contribuiu para a planta para que ela produzisse mais, que ela tivesse mais proteínas nas suas folhas, tá? Então, não só esse nitrogênio que ela está obtendo da atividade dessa formiga é importante, mas essa bromélia também está produzindo mais proteínas solúveis. E em um experimento de 2 meses, eu consegui observar o seguinte, que as bromélias, elas cresceram mais, né, principalmente aqui, com a presença da Odontomachus astatus e da Gnanthtogenes milleri, mas mesmo assim, o crescimento dessas plantas não diferiu dessas outras 3 conjuntos de bromélias em que existia a larva ali. Então, o crescimento de bromélias em experimentos de curto prazo demorou um pouco para eu perceber, mas elas demoram bastante para crescer. Então, é difícil você avaliar crescimento e ver resultados assim muito bonitos em experimentos de curto prazo, tá? Então, nesse trabalho aí eu consegui ver qual que é a formiga que contribui mais para a nutrição, que foi o Odontomachus astatus, via ninho, né? E qual delas que contribui mais para um parâmetro da planta, que é a produção de proteínas solúveis. Depois, já que essa aqui é a formiga que eu acho que tem maior atividade predatória, eu fui investigar o efeito dela nesses ecossistemas aquático e terrestre da bromélia. E para fazer isso, eu escolhi 3 áreas de Mata Atlântica, tá? E aí eu fiquei pensando o seguinte, essa formiga, ela vai ter um efeito negativo sobre outros predadores que ocorrem no ecossistema terrestre da bromélia. Também pode ter um efeito negativo sobre mosquitos, fêmeas de mosquitos que vêm na água da bromélia para ovipor, deixar os seus ovinhos. E com isso, se ela tiver esses efeitos negativos sobre esses organismos, ela indiretamente pode ter um efeito negativo nessas larvas que estão no ecossistema aquático da bromélia. Pensando dessa forma, eu fui para o campo trabalhar em 3 áreas de Mata Atlântica, em Pissinguaba, na Jureia e na Ilha do Cardoso, coletando apenas bromélias epífitas, tá? Apenas Vrisia próspera nos 3 locais, com o Odontomachus astatus, com o ninho e sem ninho, tá? E para
averiguar essa diferença de organismos na bromélia com formiga e sem formiga. E aí a minha expectativa inicial, que não foi corroborada, é que essa formiga, ela não tem capacidade de dar um mergulho na água para pegar larva. Então, no meu ponto de vista, ela ia ter um efeito maior onde? No ecossistema aquático ou terrestre? Terrestre, tá? Mas foi por água abaixo isso. Já aviso. Bom, são muitos gráficos, mas eu espero que vocês entendam. Eu vou passando um por um aqui devagarzinho. Ó, nas barrinhas pretas aqui, a gente vê as bromélias com formigas e nas brancas as sem formigas, tá? E nos eixos aqui é a densidade dos organismos aquáticos. Se a gente olhar, tanto o Pissinguaba, quanto a Jureia, quanto a Ilha do Cardoso, a gente vê que a formiga, ela reduziu a densidade dos organismos aquáticos nos 3 locais, tá? Dos organismos aquáticos, bromélias com ninho tinham menos bicho. Ok. E esses bichos eram quem? E aí eu dividi esses bichos em categorias. Qual que é o papel que eles desempenham no ecossistema? Tá? Então aí as larvas, eu separei elas em larvas coletoras. Coletoras do quê? De detrito. Os detritos que caem no tanque da bromélia. Larvas coletoras de detritos, larvas trituradoras de detritos, larvas raspadoras de detritos, larvas filtradoras, que são os culicídio, o dengue, por exemplo. A larvinha da dengue é um filtrador. E larvas predadoras, como por exemplo de odonata, de libélula. E aí eu vi que o efeito da formiga, ele foi razoavelmente forte na densidade de bichos aquáticos, tá? E foi diferente de um lugar para o outro, não foi sempre o mesmo efeito. Então a Odontomachus, ela teve um efeito aqui em Pissinguaba de reduzir coletores, larvas coletoras, larvas trituradoras. Aqui, larvas coletoras, larvas trituradoras, larvas raspadoras e as predadoras. E aqui coletores, trituradores e predadores. Essa formiga não tem efeito sobre culicídios, por exemplo, não teve efeito nenhum em nenhum dos lugares sobre filtradores. Tá? Esse é um resultado que eu vi de modo geral no meu doutorado. E quem são esses bichos? Só para mostrar a carinha para vocês. Por exemplo, aqui, coletores Ostrácoda, por exemplo, Polypedilum. Alguns exemplos. Trentepolia, Cirtídeos aqui. E aqui Elobidella. Elobidella é sanguessuga. E aí o mais interessante que eu achei é o seguinte nesse trabalho. Que além da formiga ter um efeito mais conspícuo no ecossistema aquático da bromélia, os bichos, 2 bichos que ela reduz muito a densidade, são Ostrácoda e Elobidella, que não tem fêmea adulta ovipondo na água. Como que esses bichos chegam na bromélia? Se não tem uma fêmea que vai lá, sanguessuga não chega por fêmea. E Ostrácoda, um crustáceo, também não chega por fêmea que vai lá ovipor. Como que esses bichos chegam? E aí eu fiquei, meu Deus, como que eles chegam? Como que a formiga diminui a densidade desses bichos? Provavelmente a formiga está evitando a visita de sapos nessas bromélias. E esses organismos, exatamente esses 2 organismos, são descritos na literatura por se dispersar entre bromélias na epiderme de Anurus. Então, provavelmente, aí o Paulinho já queria arrumar uma pessoa para fazer mestrado nisso. A gente vai pôr lá na Unicamp, lá, vai ter assim, ó, bromélia com formiga, sem formiga, com formiga, com sapo sem sapo, sem formiga, com sapo sem sapo. Pronto. Mas não achou ninguém ainda. Para testar isso aí, tá? Fica a dica, hashtag fica a dica. Vamos lá. E organismos terrestres? Aqui são os terrestres, ó. Na densidade de organismos terrestres, em Pissinguaba, caiu a densidade de organismos total terrestres. Aqui na Jureia também, mas na Ilha do Cardoso, a Ilha do Cardoso é um mundo único, né? É um mundo único, a formiga pouco importa se ela está na bromélia, se ela não está, os bichos terrestres vão, não vão, pouco importa, tá? E a densidade, se vocês olharem, os gráficos estão todos no mesmo eixo, a densidade de organismos terrestres aqui é bem menor do que nas outras bromélias, tá? Então, provavelmente,
na Ilha do Cardoso, por ter mais bromélias, e aquele mar de bromélias terrestres, organismos, eu acho que tem uma preferência por ocorrer os organismos terrestres nas bromélias terrestres do que nas epífitas, tá? Porque a densidade deles foi realmente, de modo geral, muito baixa em relação aos outros locais, tá? E aí, quem que essas formigas estão reduzindo? A densidade de detritívoros terrestres, onívoros terrestres, tá? E na Jureia, também fitófagos e predadores. Só para vocês verem a carinha de alguns deles, detritívoros são colêmbola, onívoros, outras formigas, a grande massa aí são outras formigas, então a Odontomachus está inibindo a visitação dessas bromélias por outras formigas, está inibindo também que lepidópteros pousem, ocupem essas bromélias, e também a ocorrência de aranhas nessas plantas, tá? E aí, se vocês lembrarem, as formigas tiveram um papel essencial na redução de detritívoros, larvas detritívoras nesse ecossistema aquático. Se elas reduzem as larvas detritívoras do ecossistema aquático, será que elas reduzem também a ciclagem de nutrientes no ecossistema aquático bromelícola? E aí essa foi a minha terceira pergunta do doutorado. Ixi, eu passei uma. Não, depois eu mostro, se vocês quiserem. Foi a minha terceira pergunta do doutorado. Será que essas formigas teriam um efeito na ciclagem de nutrientes do ecossistema aquático das bromélias? Então, de que forma? Por exemplo, a Odontomachus astatus, ela tem um efeito aí, no ecossistema terrestre negativo, tá? Se ela tiver um efeito negativo nas larvas, nos bichos adultos, que têm larvas predadoras, elas vão ter esse efeito indireto nas larvas predadoras. Se esse efeito aqui indireto nas larvas predadoras for maior, essas larvas predadoras, reduzindo essas larvas predadoras, o que acontece? A formiga vai ter um efeito indireto positivo na abundância aqui, na densidade de larvas detritívoras. E se houver mais larvas detritívoras no ambiente, os detritos serão processados e esses detritos facilitarão ou aumentarão a ciclagem de nutriente para a bromélia. Por outro lado, a própria Odontomachus, se ela tiver um efeito negativo em fêmeas que vêm ovipor na água da bromélia, que tenham larvas detritívoras, se ela reduzir então os adultos e ir reduzindo as larvas detritívoras, consequentemente ela vai ter um efeito negativo na ciclagem de nutrientes da bromélia. Só que nesse trabalho eu também olhei para as outras duas formigas, tá? E a minha expectativa é que essas formigas não tivessem um efeito tão forte pelo meu primeiro trabalho, que elas não, como elas contribuíram menos para a nutrição da planta, então teoricamente eu pensei, eu acho que elas pegam menos invertebrados para levar para os seus ninhos, e se elas fazem isso menos, elas vão ter um efeito predatório menor, e com isso elas vão ter um pouco efeito aqui na ciclagem de nutrientes. Então essa era a minha expectativa inicial. E aí eu fui morar na Ilha do Cardoso, tá? Na Ilha do Cardoso teve uma época que tinha lá o alojamento super bonitinho, que a gente podia ficar, fazer a disciplina, né, Glauco? Ai, era confortável, gente. A gente podia reclamar, mas era confortável, a gente não sabia. Mas era confortável, tinha água quente, a gás no banho, tinha eletricidade por gerador, né? Um luxo. Quando eu fui fazer o meu mestrado, o meu doutorado lá, o que aconteceu? Eles resolveram uns anos antes, acho que um ano ou 2 anos antes, fazer uma reforma. E fazendo essa reforma, fizeram alguma coisa que resolveram embargar. E aí as instalações estão até hoje embargadas, né? Estando embargadas, eu fui morar na Ilha do Cardoso, na barraca. Fiquei lá, vou fazer meu experimento e morar em barraca. Banho, frio,
Assumo, eu tomava quando dava. Tá gravado. Porque, gente, né? É difícil. Aí o que acontece? Fui lá fazer meu experimento de 3 meses na Ilha do Cardoso. Do mesmo jeito. Eu não quis arrancar a bromélia da ilha, porque eu já tive que abrir uns blocos na ilha para montar o meu experimento. Então eu peguei pequenas áreas da restinga, limpei mesmo, limpa. Vamos fazer buraco, abrir uma área para instalar o meu experimento. Eu fiz 10 blocos espalhados na restinga para colocar minhas bromélias. Eu comprei as bromélias com Esnelia arvensis e levei, tá? Porque depois, quando a gente vai abrir a bromélia para ver quantos bichos tem dentro, a gente abre a bromélia, acaba com ela, tá? Aí coloquei os ninhos lá, igual no outro experimento. Vamos coletar mais ninhos, mais 30 ninhos. Aí tinha a bandeja branca do mesmo jeito, com o Tanglefoot, coloquei as formigas. Bromélia epífita, quem que fica na bromélia epífita? Odontomachus astatus. Então o Odontomachus estava aqui e a bromélia controle da Odontomachus epífita. E as bromélias terrestres, controle, e as bromélias com formiga, tá? Com gnatogênese e com a Camponotsus crassus. Montei os ninhos da mesma forma e falei, vida, vai, fica aí 3 meses. Experimento fica aí 3 meses, eu só fiquei olhando lá, rezando um pouco, né? Porque Ilha do Cardoso dá umas chuvas torrenciais que cai a restinga inteira, cai a árvore, torcendo para não perder nenhum bloco do meu experimento. E o que eu fiz? Para entender a ciclagem de nutriente, antes de eu ir para o campo, eu cresci no laboratório Eugênia uniflora, no vasinho, irrigando com nitrogênio 15. Para essa Eugênia crescer, tá? É a pitanga, tá? Essa aqui. Para ela crescer com as folhinhas enriquecidas com nitrogênio 15. Por quê? Porque depois, antes de eu começar meu experimento, eu fui lá nas bromélias e coloquei as folhinhas de nitrogênio 15 para depois ver quanto desse nitrogênio 15 que passou da folha para a bromélia, de acordo com cada tratamento que eu tinha. E aqui vocês podem observar, ó, é uma folha antes do experimento e uma folha pós-experimento. Olha como ela foi processada durante o experimental, tá? Aí eu recobrei essa folhinha, às vezes eu recobrei, às vezes não tinha nem mais folhinha para eu pegar, mas eu fui traçar esse nitrogênio 15 na bromélia depois. Avaliei o crescimento das plantas, a concentração de proteínas, a concentração de clorofilas das folhas dela, a água do tanque. Então eu fui ver o quanto dessa água, a turbidez dela, o que significa isso? O quanto a água era mais opaca ou menos opaca. E por que a água da bromélia é mais opaca? Significa que ela tem mais detritos lá na água. E sedon, que é a matéria orgânica dissolvida dessa água da bromélia. E fui avaliar também os bichinhos, quantos organismos tinha, a densidade de organismos aí aquáticos, tá? Como no outro trabalho, eu já vi que na Ilha do Cardoso tanto faz para os bichos terrestres a presença da formiga ou não, aí eu já abandonei de vez os organismos terrestres nesse experimento. E olha só aqui, gente, o que eu observei. Aqui vocês veem a densidade de organismos aquáticos, tá? Aí eu separei aqui por essa linhazinha as bromélias que são epífitas e aquelas que estão no chão da restinga, tá? Aí tem a Odontomachus astatus e o controle. Vejam que, mais uma vez, o Odontomachus astatus reduziu a densidade de organismos aquáticos total das bromélias, né, onde elas estavam. E Gnatogênis milleri reduziu também, tá, a densidade total de organismos aquáticos. E Camponotus, formiguinha simpática, adora açúcar, eu acho que ela passou fome nesse experimento, bastante. Se ela não comeu, ela passou fome. Que eu não fui lá para dar néctar para ela, ela também não tinha como sair da bromélia, foco, para ir passear, pegar açúcar. Então, acho que ela passou fome mesmo. E, se a gente for olhar as categorias que eu separei, os coletores, né, novamente aqui, ó, coletor, triturador, raspador, filtrador e aspiradores, larvas predadoras. A gente vê que aqui o quadradinho branco é o Odontomachus. A densidade de coletores caiu muito,
né? Não teve efeito em outras e as larvas predadoras também caiu, tá? E para Gynamptogenes, que é esse outro aqui, esse cinzinho, essa terceira barra, também reduziu a densidade de coletores aqui, tá? Então, tanto Gynamptogenes reduziu a densidade de coletores, larvas coletoras, mas a Odontomachus astatus reduziu tanto coletores quanto larvas predadoras, né? E aí, eu falo que eu tenho paciência, vocês falam que eu não tenho, eu já podia ter quebrado. Foi. Então, aí o que acontece? Se a gente for pensar na Odontomachus astatus, ela teve um efeito tanto aqui, na diminuição das larvas predadoras, que geram um efeito positivo na ciclagem de nutrientes, quanto ela teve um efeito também em um grupo de larvas detritívoras, que geram um efeito negativo aqui, né? Por fim. Só que aí o que aconteceu quando a gente foi olhar mesmo a ciclagem de nutrientes? Lá, a ciclagem de nutrientes vindo lá da folha da pitanga. Aqui é a perda de massa dessa pitanga. Então eu pesei a pitanga antes e pesei a pitanga pós-experimento. A gente observa que para Camponotus crassus e para Gynamptogenes não houve perda de massa do detrito. Praticamente, da forma como eu coloquei o detrito, ele saiu. Agora, para Odontomachus astatus, as formigas, para Odontomachus astatus, a perda da biomassa do detrito foi menor, ou seja, aqui, sim, praticamente, conforme eu pus, eu tirei o detrito. Tá? Aqui não, a perda foi maior, a perda de massa do detrito foi maior, tá? Isso significa o quê? O detrito foi mais processado, com a bromélia, com a Gynamptogenes e com a Camponotus. E aqui é o nitrogênio traçador. Eu observei o seguinte, que menos nitrogênio foi da pitanga para a bromélia, quando a bromélia estava com a Odontomachus astatus, tá? Menos nitrogênio foi para a planta aqui e aqui também. Então, de certa forma, tá? Apesar dessa perda aqui da massa do detrito não ter sido tão conspícua, aqui o nitrogênio passou passou menos para as bromélias, tá? E a turbidez da água lá, os particulados na água. A gente observa que a bromélia, ela tem uma água com maior turbidez, com mais particulados, nas bromélias controle, sem a Odontomachus astatus, tá? E aqui também, a matéria orgânica dissolvida na água da bromélia, ela é maior na ausência da formiga. Então, juntando esses resultados com outros, tem várias outras medidas, mas de forma geral, eu entendi nesse processo o seguinte, tem mais esse aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, aí a concentração de nitrogênio que foi para a planta, tá? E aí essa concentração de nitrogênio a gente pode pensar, é tanto via tanque quanto via ninho. A concentração de nitrogênio das plantas, ela se mostrou maior durante todo o experimento quando a bromélia tem a Odontomachus astatus. E na concentração de proteína da folha da bromélia também, com o Odontomachus astatus. E essa planta, nesse experimento em campo, 3 meses em campo, essa bromélia cresceu mais quando ela estava com os ninhos de Odontomachus astatus. Tá? Agora sim. Então, resumindo, tudo que a gente viu aqui, a gente pode pensar o seguinte, entre a interação dessas 3 formigas com as suas bromélias hospedeiras, que, em relação à diversidade de metazoários nas bromélias, especialmente os aquáticos, tá? A Odontomachus astatus, ela tem um efeito aí mais conspícuo na redução dessa diversidade e densidade, principalmente,
de organismos, enquanto que esses organismos eles ficam em maior densidade nas bromélias, quando as bromélias têm os ninhos de gnamtogenes e camponotos. A ciclagem de nutrientes no tanque, tá? No tanque. De forma geral, a Odontomachus astatus, ela prejudica essa ciclagem de nutrientes via tanque das bromélias, especialmente porque ela reduz muito a densidade de larvas aquáticas, enquanto as outras duas formigas não. Então essas outras duas formigas, elas permitem com que ocorra, elas não interferem nessa ciclagem de nutrientes do ecossistema aquático do tanque da bromélia. Porém, sem dúvida alguma, a nutrição dessas plantas ela é maior quando ela interage com a Gnamtogenes milleri, tá? com a Odontomachus astatus. De forma intermediária para a Gnamtogenes milleri e de forma menos conspícua para Camponotus crassus. Bom, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu apresentei bastante coisa, tinha muito mais coisa para eu mostrar, mas a gente não tem tanto tempo assim. Como eu falei para vocês no início da apresentação, tem o meu site. No meu site tem tudo que eu falei aqui para vocês e tem mais um pouco. Tem um pouco também do trabalho que estou fazendo agora com as bromélias. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. Lá tem meu e-mail, tem tudo. Fiquem à vontade para entrar em contato, estabelecer parceria, tirar dúvida. Quero ler mais sobre o assunto, os artigos para vocês lerem, tá bom? Fiquem à vontade. É isso aí.